O Viver Mais de hoje é um pouco diferente. Eu estou fazendo o programa direto da Medical Center e aqui do meu lado vão sentar vários médicos de diversas especialidades. Quer saber tudo? Tirar todas as dúvidas? Então, vem comigo! Olá, bem-vindo ao Viver Mais. Hoje nós estamos aqui na Medical Center e vamos conversar com vários médicos e nós vamos começar com o Dr. Maurício Naves, que ele é ortopedista. Doutor, a gente tem muitas dúvidas, mas eu selecionei uma para perguntar para o senhor. A lombalgia e a coxalgia, ele causa muitas dores ao paciente, né? E como pode ser os tratamentos desses casos? A lombalgia e a coxalgia geralmente causa muita dúvida pela localização da dor, né? Como definição, a gente tem como lombalgia a dor nas costas, né? E a coxalgia, a dor na bacia mesmo, a dor no quadril, né? Com certeza essa dor é uma das maiores causas de procuras no nosso consultório, porque é uma coisa muito comum de se ver no dia a dia nosso, né? Eu acho assim que mais de 80% das pessoas da população mundial, né, alguma vez na vida vai ter uma dor nas costas ou mesmo uma dor na bacia. Incomoda muito, né? Incomoda bastante. Mas assim, a gente for pensar em termos de patologias, de afecções, né, existem várias causas que podem acometer essa dor nas costas, né? Uma delas, quase sempre, é o processo degenerativo. É o desgaste mesmo, né, da cartilagem, o desgaste daquele disco intervertebral, né? Logicamente, esse desgaste pode causar alguma compressão ali no disco, causando várias patologias, como a lombociatalgia, que na verdade é uma dor ciática, né? Todo mundo sempre coloca a culpa no nervo ciático, mas existe várias outras patologias, né? Dentre esse diagnóstico que nós podemos fazer, logicamente, um exame físico é o que a gente mais procura fazer no consultório, porque é o mais apto, né? O mais fácil da gente diagnosticar. Mas, logicamente, temos que entrar em processos, vamos dizer assim, bem definidos, que é as imagens, né? É muito importante a gente fazer uma imagem, que é um raio-x mesmo, uma tomografia ou até mesmo uma ressonância magnética, né? Bom, dessas dor nas costas, dessas coxalgias, existem vários tratamentos, né? Com certeza 95% dos casos desses tratamentos é o tratamento conservador. A gente tenta o máximo possível evitar cirurgias, né? Dentro do tratamento conservador nós temos aí as medicações, né, que são anti-inflamatórios, são os analgésicos, né? E também fazer com isso a fisioterapias, algumas RPGs, enfim, tentar fazer um reforço muscular, né, nesse paciente. Como forma, vamos dizer assim, de prevenção para esse paciente ter uma qualidade de vida e não ter essas afecções, isso é evitar a ter essas dores, a ter essas dores nas costas. O exercício físico é muito importante, né? A gente sabe que o sedentarismo hoje é uma das piores causas de lombalgia e de coxalgia, né? Eu acho que uma boa alimentação é importante. A obesidade hoje, ela causa também a lombalgia. Enfim, fazer com que esse paciente tenha uma qualidade de vida e não tenha essas afecções que desgasta muito o paciente no dia a dia. Ninguém gosta de sentir dor, né, doutor? Com certeza. Muito obrigada, que é o que o senhor falou. Muita gente tem dor nas costas, as dores, infelizmente, estão aí e dá pra gente evitar. E se sentir a dor, tem que procurar um especialista para tratar, né, doutor? A prevenção é a melhor, né, remédio. Muito obrigada, doutor.
estamos aqui com o Dr. Leonardo Leite, oftalmologista. Doutor, muito obrigada por aceitar esse convite. Doutor, uma pergunta muito frequente é o seguinte, não utilizar os óculos, eu preciso de óculos, não utilizar eles e forçar as vistas, piora a minha visão? Na verdade, isso é um mito, né? O que acontece é o seguinte, a sua visão, o seu grau, ele vai mudar ou vai estabilizar dependendo das mudanças do seu organismo, né? Então, conforme você vai crescendo, o seu grau vai mudando, e conforme o envelhecimento e algumas patologias, o seu grau também vai mudando. O que acontece é quando você não utiliza o óculos, que são as lentes corretivas, você tem uma acuidade visual pior, ou para longe ou para perto. E isso gera sintomas como dores de cabeça, um cansaço no final do dia, que acarretam uma visão ruim, um sintoma bem pior. Então, por isso que o não uso de óculos faz com que você tenha sintomas que, se você utilizar, na verdade você corrigiria. Mas se você não utilizar o óculos, o seu grau não vai nem aumentar ou nem diminuir. Isso depende do seu organismo. Ah, tá. Então é a qualidade mesmo de vida, para não sentir dores, tonturas e outros sintomas. Isso, e a sua visão também, né? Você usa os óculos para você corrigir a sua acuidade visual. Na verdade, também na criança tem umas outras indicações. Então, por exemplo, a criança que nasce com uma acuidade visual baixinha, que é o olho preguiçoso, que na medicina a gente fala como miopia, a gente também utiliza o óculos para corrigir, associado ao uso de tampões, para você estimular aquela acuidade visual, aquele olho preguiçoso. Ah, tá. Isso é só apenas nas crianças que estão ainda, o organismo ainda está em formação, né? Formação, aí você utiliza um grau, e até também para crianças que têm desvio do olhar, né? Que eles têm os estrabismos. Mas no adulto, no adolescente, a gente utiliza os óculos mesmos para melhoria da acuidade visual. Ah, entendi. Doutor, muito obrigada. Essa era uma questão que muita gente pergunta, então muito obrigada por esclarecer essa dúvida. Muito obrigado por esclarecer aí. Agora quem está aqui do meu lado é a doutora Larissa Zucca, que é ginecologista e obstetra. E a gente tem uma pergunta muito importante, porque nossas grávidas às vezes são um pouco teimosas, né, doutora? E às vezes elas continuam fumando e bebendo, mesmo sabendo que estão grávidas. Por que isso não pode acontecer? Muito obrigada pela oportunidade, e realmente é uma verdade, né? As gestantes, elas continuam consumindo bebida alcoólica e mesmo cigarro. A gente sabe que os dois acabam entrando aí como drogas lícitas, mas causam vício, né? Então, às vezes, muitas vezes até a gestante ela gostaria de parar e não consegue. Então, essas são gestantes que deveriam procurar algum tipo de ajuda, conversar com o médico pré-natalista e ele encaminhar para algum tratamento para ela conseguir suspender esses hábitos durante a gestação. Mas muitas acabam consumindo porque acham que não vão fazer nenhum mal, que não vão trazer nenhum mal para elas. O álcool é uma droga lícita, altamente teratogênica, tanto para embrião, quanto para o feto e quanto, né, para o recém-nascido. Ele pode trazer inúmeros problemas. Ele atravessa a barreira placentária, então vai passar para o bebê. E, em média, 1 a 2 horas depois da bebida alcoólica que ela consumiu, os níveis de álcool no sangue da mãe e do bebê são iguais. Nossa. Né? Então isso pode trazer inúmeras consequências. A mais grave dela é conhecida como síndrome alcoólica fetal. Ela vai cursar com um bebê de baixo peso ao nascimento, algumas malformações faciais e alterações do sistema nervoso central. Mas tem algumas alterações que às vezes não vão ser perceptíveis logo ao nascimento e detectadas logo ali naquele nascimento, mas que vão perdurar durante toda a vida desse indivíduo. E a gente tem aí desde transtornos comportamentais até o transtorno de hiperatividade de crianças e déficits cognitivos, né? Então, hoje em dia o consumo de álcool pela gestante é considerado como a maior causa prevenível de déficit de inteligência para indivíduos. Nossa. Então tem suas implicações, sim. A gente não tem dose segura nenhuma de álcool, a tolerância é 0 para a gestante, ela não deve consumir nada com álcool. Né? A gente, apesar de não ter dose segura, a gente sabe que
a gravidade aumenta se ela consome em média aí 4 latas de cerveja ou 4 taças de vinho dentro de 2 horas. A gente sabe que isso é pior ainda, né? Mas não existe uma dose de segurança. E aí vem o mito da cervejinha preta. Pode uma Malzivir, pode uma cervejinha preta, né? A cerveja preta ela é mais adocicada, ela tem um teor alcoólico menor, mas ela continua tendo álcool na composição, né? Então, 0 álcool durante toda a gestação. Essa é a recomendação. E se tá com dificuldade, tem que conversar com o pré-natalista para poder fazer um sair desse vício e melhorar. Então não é uma implicância, né? É uma questão de segurança pro bebê. Né? E o cigarro, idem, né? O cigarro, ele também super teratogênico pro bebê, assim, na verdade não teratogênico, mas com inúmeros malefícios, que a gente até considera que o bebê de uma mãe tabagista é um feto fumante ativo. Olha. Né? E as principais substâncias que vão trazer as alterações é a nicotina. A nicotina ela causa uma vasoconstrição, não? Então ela atrapalha o fluxo sanguíneo da placenta para o bebê. E o monóxido de carbono, né? Que vem junto com a fumaça e tudo mais, né? A combustão daqueles produtos. E ele também vai causar um déficit de oxigênio nos tecidos do feto, então nos órgãos desse feto. Isso vai trazer inúmeras consequências. E aí vale lembrar que o monóxido de carbono ele também chega até o bebê nas gestantes que são fumantes passivas, então que convivem com tabagistas, né? Essa gestante ela também não deve frequentar o mesmo ambiente em que tem alguém fumando, né? Ou se o parceiro fuma, não deve fumar perto dessa gestante. Entre as inúmeras alterações que podem cursar, a gente tem frequentemente restrição de crescimento, são bebês que nascem menores. A gente tem uma prevalência aí de o dobro de fetos com menos de 2,5 kg numa gestação termo, nas gestantes tabagistas. Pode cursar com redução de líquido amniótico, parto prematuro, abortos espontâneos, inclusive a morte fetal e uma complicação pós-nascimento que aumenta o risco de morte súbita do recém-nascido. E aí também vale outra lembrança que veio como uma moda, né? Que é o uso do narguilé, que muitas gestantes acham que não faz mal. Né, o narguilé, na verdade, o consumo aí durante 1 hora dessa inalação do narguilé equivale em média a 100 cigarros de filtro fumados. Nossa. Então, extremamente prejudicial também. Então, a recomendação é que pare de fumar, né? O cigarro às vezes é um pouco mais difícil por conta do vício, mas que pelo menos ela reduza a quantidade de cigarros fumados até conseguir chegar aí a não fumar durante a gestação. Olha, muito obrigada, doutora. As grávidas às vezes falam assim, é uma implicância, só uma cervejinha, mas há um risco muito grande. Então, muito obrigada por nos trazer consciência disso e nos esclarecer. Eu que agradeço. Quem está aqui do meu lado é o Dr. Nivaldo Mustafa Araújo. Ele é endocrinologista. Doutor, muito obrigada por estar aqui e esclarecer a nossa dúvida. As ordens, Emily. Olá a todos, pessoal do Hoje Mais, que estão aí assistindo a gente. É um prazer estar aqui com vocês, estou à disposição. Doutor, uma dúvida muito frequente é quando eu devo procurar um endocrinologista? Certo, o endocrinologista é o profissional responsável pela investigação de alterações das glândulas do nosso corpo, alterações hormonais do nosso corpo. Então, na verdade, o endocrinologista investiga o sistema endócrino, que na verdade controlando esses hormônios é o que é responsável pela diabetes, por exemplo, é responsável pela obesidade, pelos problemas de colesterol e triglicéridos, que são as dislipidemias, que são alterações nessa taxa de gordura do sangue. Investiga também a parte hormonal a respeito da puberdade precoce, na mulher a menopausa, no homem a andropausa, a questão da parte do cálcio, que é a osteoporose, é o endócrino também que investiga, e eu acho que são essas situações as mais comuns avaliadas pelo endocrinologista. Principalmente, acho que o quesito, a maior parte do meu consultório é a obesidade e diabetes, só que a gente não pode esquecer das outras situações, então é muito comum problema de colesterol, procurar um clínico, mas na verdade o endocrinologista é o responsável por essa investigação e tratamento do colesterol também. Mas a obesidade ainda de longe é a parte mais procurada, que o pessoal, na verdade, sempre procura um milagre no bom sentido do médico, mas existe uma série de fatores que podem estar ligados à obesidade. Então é o endocrinologista que investiga isso.
Então, mesmo eu não tendo nenhum sintomas, é bom, pelo menos naquele exame de rotina, uma vez por ano, eu ir no endocrinologista? Sim, principalmente os pacientes que têm histórico familiar, de diabetes, por exemplo, de problema de colesterol do pai e da mãe, osteoporose. Nessas situações, uma vez por ano é aconselhável procurar o endocrinologista. Quando a tua criança está com problema aí de pelos, alguma suspeita de alteração hormonal, está crescendo menos do que o esperado, está crescendo mais do que o esperado, a distribuição de pelos, se tem algum atraso no desenvolvimento, então também é aconselhável procurar o endocrinologista. E a obesidade também, não só no adulto, como na criança, apesar de que o ideal seria um endocrinopediatra, nós tínhamos na cidade, não temos mais, mas o endocrinologista, de forma geral, também pode aconselhar esses jovens hoje em dia que está cada vez mais com taxa de obesidade acima do esperado. Então tem muitas questões aí que é importante procurar um profissional, né? Sem dúvida, eu acho que nunca é tarde para procurar, né? Apesar dessa época de pandemia, agora a gente fica com um certo receio, mas eu acho que é sempre válido a gente procurar o especialista na situação para poder fazer os exames necessários e dar o tratamento indicado para cada situação. Não deixar para depois, né, doutor? Nunca deixa para depois, jamais. Doutor, quer deixar um recado para o pessoal que está nos assistindo? Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Nós, daqui da Clínica Medical Center, estamos à disposição com uma equipe ampla, vários profissionais, de nutricionista, psicólogo, médico, temos oftalmo. Então, estamos à disposição aqui para poder esclarecer as dúvidas e sempre ajudar da melhor forma possível e atender bem a todos aqui de Três Lagoas e região. Nós agradecemos muito, doutor, a esclarecer essa dúvida que todo mundo tem. Muito obrigada. Eu que agradeço, à disposição. Tudo de bom. Vocês gostaram desse programa? Um programa especial aqui direto da Medical Center. Se você curtiu, então compartilha com todo mundo. Não guarda essas informações só para vocês, não. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.